Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. São 8 horas em Brasília e começa o painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora, acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Projeto que permite desconto de aluguel diretamente do salário gera polêmica entre deputados. Avança na Câmara a proposta que proíbe a destruição imediata de bens apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves e embarcações. E ainda, o plenário pode votar regime de urgência para projeto do governo que aumenta a fiscalização sobre grandes plataformas da internet. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui pra gente. A gente tem o e-mail da Rádio Câmara, que é o radio@câmara.leg.br. O nosso WhatsApp aqui de Brasília é 61 99978 9080. E eu lembro também a você que nesta nossa transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, você pode deixar sua mensagem ali no chat que fica aberto, que sempre que possível eu vou ler no ar. Agora são 8 horas e 1 minuto. Bom, a gente começa esta edição do painel eletrônico com uma reportagem sobre polêmicas que envolvem um projeto que permite o desconto de aluguel diretamente do salário. Quem tem mais informações é o repórter José Carlos Oliveira. A Câmara dos Deputados está prestes a concluir a análise de 3 projetos de lei que permitem o chamado aluguel consignado, ou seja, o desconto de aluguéis residenciais diretamente da folha de pagamento de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. As propostas originais foram apresentadas há cerca de 15 anos, tiveram ajustes na Comissão de Trabalho e foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça com relatoria do deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso. Ele traz um benefício muito grande para a sociedade no geral, porque você veja, às vezes o trabalhador muda para uma cidade, não conhece ninguém, ele quer alugar um imóvel, e aí a imobiliária ou o dono do imóvel pede uma caução ou pede um avalista, e ele não conhece ninguém, e com essa modalidade ele vai ter possibilidade de colocar em consignação. Quem está alugando também vai ter a segurança, se torna uma relação mais amigável e com confiança de ambos os lados. O texto aprovado altera as leis do inquilinato e do crédito consignado. O limite para o desconto do aluguel e dos encargos será de 30% da remuneração líquida do trabalhador ou aposentado. A autorização do desconto será irrevogável enquanto durar o contrato. Em caso de demissão, o inquilino ficará isento de multa rescisória se precisar devolver o imóvel, desde que notifique o proprietário com antecedência de pelo menos 30 dias. Em princípio, a proposta de aluguel consignado seria votada apenas nas comissões da Câmara, mas a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou o recurso para que o texto também seja apreciado no plenário, a fim de tirar dúvidas sobre os percentuais de desconto presentes no texto. A gente precisava analisar o projeto, porque é o seguinte, eu acho que o projeto é um projeto meritório. O que é que nos colocava em dúvidas acerca da nossa posição é que você tinha já hoje a 40%. Um dos autores do projeto, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, garantiu que as polêmicas estão superadas. A gente conversou exaustivamente com o governo, a gente exauriu essa situação, não há nada acima de 30%. A proposta ainda prevê multa administrativa de 30% para o empregador que descontar valores do salário dos funcionários sem repassá-los ao locador. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Agora, 8 horas e 4 minutos. Já está disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados o livro No Centro da Notícia, a Agência Câmara como fonte para cobertura política. Essa publicação ela busca responder como os produtos noticiosos da Agência Câmara são usados, principalmente pelos meios de comunicação, analisando aí o uso desse material jornalístico por veículos de comunicação de alcance nacional e regional. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui agora nos estúdios da Rádio e da TV Câmara em Brasília com o jornalista Tiago Miranda, autor dessa publicação. Tiago, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou feliz de estar aqui com vocês. A gente também que está feliz e agradece, porque a gente sabe que nós que somos da Rádio Câmara, da TV Câmara, todos os canais aqui da Câmara e a própria agência Câmara, a gente fica sempre realmente com essa dúvida. A gente quer chegar diretamente ao cidadão e tem essa ideia de chegar diretamente ao cidadão, mas sabe também que esse material que é produzido pela equipe de comunicação aqui da Câmara dos Deputados, ele é um material muito utilizado também pela imprensa em geral. Então, quando você faz essa pergunta, né, que a gente colocou aqui na abertura da entrevista, assim, como que esse material chega? Foi a pergunta da tua pesquisa, como é que você chegou a esses resultados e como é que partiu, né, de onde partiu essa sua ideia de buscar essas informações, Thiago? Eu sou repórter aqui da agência já tem um bom tempo, né? Quando eu comecei a pesquisa, tinha 13 anos de repórter da agência. E às vezes eu ficava me perguntando quem usava o nosso material, se as nossas notícias eram mesmo importantes, como a gente acredita que sejam, e como é que elas viviam, entre aspas, depois da publicação aqui no site da agência. E essa inquietação me levou a tentar entender melhor como que era o uso do material da agência Câmara, e a partir daí eu fui tentando tentar fechar melhor o foco. Eu quis pegar um caso em particular para poder estudar, para poder entender melhor como que esse material era usado. E eu acho que a pergunta central foi tentar entender se o material da agência era usado somente por jornalistas, que eu acho que era o que estava previsto no nosso manual de comunicação lá atrás, diferente da rádio e da TV, que sempre foram voltados para o público em geral. A agência era meio que só para alimentar outros veículos de imprensa. Eu que estava em dúvida se a gente ainda era somente isso, um meio de comunicação intermediário para alimentar a imprensa, ou se a gente era um meio de comunicação mais amplo, que atingia toda a sociedade. E qual que foi a conclusão que você chegou, Thiago, com a tua pesquisa? Então, isso eu achei bem interessante, porque no final das contas, assim, uma das conclusões, que a agência Câmara não é mais só um veículo próprio para a imprensa. Isso foi evoluindo ao longo do tempo. Os próprios chefes da agência que eu entrevistei foram notando isso, que cada vez mais outros atores da sociedade, seja entidades da sociedade civil, seja outros veículos de comunicação, começavam a usar o nosso material para se pautar, para poder usar como se a agência fosse um setorista deles aqui. Então a gente viu que a agência Câmara era muito mais que só por assim dizer, um atravessador de notícias para a imprensa, mas era uma fonte primária de informação para os grandes veículos de comunicação, para os pequenos veículos de comunicação e para a sociedade em geral. E aí, Thiago, quando a gente fala, por exemplo, é curioso, quando você traz essa informação, para quem está acompanhando a gente pela rádio, pela TV, canal da Câmara no YouTube, às vezes não tem essa dimensão, porque quando a gente vê grandes veículos de imprensa, seja de TV, de rádio, de agência, eles têm os setoristas, que são aqueles repórteres que estão aqui em Brasília, que cobrem o dia a dia do Congresso, muito mais a cobertura do plenário, normalmente uma cobertura de plenário, mas a gente tem uma série de veículos regionais, de publicações regionais, rádios regionais, que não tem condições de ter um repórter aqui em Brasília. E é nesse sentido que você fala que esse uso da agência Câmara ao longo desses 25 anos, mais de 25 anos de agência, que esse uso vocês foram percebendo essa expansão? Sim, e também são uma outra coisa que a pesquisa trouxe, que são usos, a princípio, um pouco diferenciados. Você estava falando dos setoristas, que são dos maiores veículos que já estão aqui na casa. Esses veículos acabam usando a agência meio que para se pautar, para saber o que está acontecendo para além do plenário. Uma crítica que se fazia lá atrás era que os veículos comerciais, por assim dizer, eles não conseguiam acompanhar todo o trabalho da Câmara. Principalmente as comissões ficavam relegadas. Eles focavam mais só no plenário, até por questão de tempo, de exigência da correria do dia a dia mesmo. E aí, nesses casos, para esses tipos de veículos, a agência Câmara ajuda bastante para saber o que está acontecendo na Câmara a mais, né? Principalmente do debate das comissões, uma coisa, nossa, eu nem sabia que estava acontecendo isso. Alguns dos entrevistados trouxeram isso bastante, que eu, além do questionário, entrevistei alguns setoristas que acompanham a agência Câmara, e eles falavam, olha, tem muitas vezes que eu não sei o debate que estava acontecendo na Comissão X, mas depois de ler o que vocês escreveram, eu fui atrás e acabei fazendo uma pauta sobre isso e tudo. Isso é bem interessante. E, além deles, os veículos pequenos, que, como você disse, eles não têm meios para poder ter repórter aqui, eles usam a agência Câmara como se a gente fosse tipo um setorista, como se fosse o repórter deles em Brasília. Então, eles pegam nossas matérias e, muitas vezes, eles replicam a nossa matéria na íntegra. E, às vezes, só colocam uma outra informação
conversando com algum parlamentar local para dar mais para trazer informação mais para o público deles. Mas a gente vê esses dois usos da agência. E, Tiago, você diria, né, a partir da tua pesquisa, das conversas que você fez e que a gente está falando disso, né, são 25 anos de um trabalho da Agência Câmara, que hoje essa notícia publicada na agência, ela é lida pelo cidadão comum, para além desse uso dos veículos, né? Claro que você falou aqui dos veículos pequenos, que usam muitas vezes o material na íntegra, mas diretamente o cidadão ou um grupo de pressão que esteja acompanhando um assunto aqui no Congresso, consegue chegar diretamente ao material da agência, na página da Agência Câmara? Sim, com certeza. Isso a gente conseguiu ver também pelos boletins eletrônicos. A gente tem dentro da página da agência, dá para cada cidadão ou associação da sociedade civil em geral, acompanhar o que está acontecendo, o que está sendo votado, quais estão sendo as discussões. E a gente viu que, pela pesquisa, apenas uns 5% das pessoas que assinam os boletins eletrônicos são de veículos de imprensa. Ou seja, a grande maioria das pessoas que acompanham as notícias da Câmara e recebem elas por e-mail são pessoas da sociedade civil, de escritórios de advocacia, de entidades que acompanham o trabalho da Câmara. Então, dá para ver que a agência sim consegue abarcar um público bem maior do que aquele público original que estava sendo pensado, que era só os veículos de comunicação mesmo. E aí, ao longo do tempo, a gente observa que dentro daquela ideia original de servir como fonte, né, base, fonte primária para veículos de imprensa, fazer ali um registro institucional das atividades da Câmara, ao longo desse tempo, você percebeu outros usos e importâncias do trabalho, né, importância do trabalho da agência, para além daquela ideia original ali? Sim, uma coisa que eu achei bem curiosa da pesquisa, que eu achei bem interessante, que o nosso trabalho aqui, assim como a Rádio e TV, a gente só trabalha com material in on, que a gente diz, né, no jargão da imprensa, que é tudo que é falado e que a gente pode acreditar para o autor. E quer dizer, identificar aquilo ali, quem falou, sim, quem falou, isso. Já a imprensa, em geral, usa muita matéria que, tipo assim, ouvir de bastidores e tal. E a gente conseguiu perceber que é uma complementaridade entre o que a gente faz e o que eles fazem. Que o nosso trabalho ajuda a eles a conseguir focar nessa parte de bastidores, e eles usam muito o nosso trabalho como uma fonte muito credível do que está acontecendo. Tem uns dados interessantes da pesquisa também, que os outros veículos de comunicação usam a gente como referência. Poxa, eu não peguei aquela informação, mas se está na Agência Câmara, eu confio que tá correta a apuração deles, e eu vou usar essa apuração para a minha matéria. Isso eu achei bem relevante, porque hoje em dia a gente pega essa questão de redes sociais, muita desinformação, cada um querendo falar sobre a sua própria bolha, e aí os veículos falam, não, aqui na Agência Câmara eu consigo teve até um repórter que falou a notícia crua e completa, que você consegue, assim, bem detalhado e sem puxar para um lado ou puxar para o outro, porque aí você vai ter toda a informação e a partir daí eles vão querer adequar para os seus públicos. E é interessante que aqui, até pela pluralidade do parlamento, existe essa preocupação pela rádio, pela TV, pela agência, de você ouvir diferentes espectros políticos, ideológicos aqui dentro e realmente dar voz a todos aqueles parlamentares que estão com representação na Câmara dos Deputados. Então, essa ideia de uma informação crua, completa, é muito interessante realmente essa percepção, e que a gente espera que seja a percepção também do cidadão, que aqui a gente está trazendo essa imparcialidade, mostrando exatamente como que estão sendo feitas as discussões pelos diferentes partidos, pelos diferentes espectros. Quando você faz essa pesquisa, Tiago, que foi parte até, ela é resultado da sua dissertação de mestrado aqui, que inclusive foi feita aqui pelo Centro de Formação da Câmara, né, também pela pós-graduação da Câmara, é possível também apontar ali críticas, possíveis melhorias? Em que isso ajuda, você mesmo como repórter da Agência Câmara, em que isso ajuda o teu trabalho, o trabalho da equipe da agência e da gente como um todo no dia a dia? Eu acho que uma coisa que apareceu também na pesquisa que é uma coisa própria dos nossos veículos. A gente tem sempre a questão de trabalhar que, ao mesmo tempo que nós somos um veículo de comunicação pública que quer levar a informação ao cidadão, a gente também tem as coisas próprias da instituição Câmara dos Deputados. Isso às vezes é um embate que acontece. Já houve várias outras pesquisas que já apontaram esse embate, mas para além disso,
teve algumas informações que os jornalistas trouxeram, tipo assim, que podia ter de melhoria, seja do sistema de busca da Câmara, seja mais informações detalhadas sobre o processo legislativo, outros pontos aqui, que eles apresentaram que a gente já levou para a coordenação da assessoria da Agência Câmara, para a coordenação de jornalismo, para ver se a gente consegue adequar e chegar a mais pessoas. E um outro ponto que eu até ainda é um projeto mais para frente que eu queria trabalhar para outras pesquisas, doutorado e tal, eu percebi que tem uma pesquisadora do Reino Unido que ela trabalha muito com a jornada de engajamento do cidadão. E o trabalho da Agência Câmara, da Rádio, da TV, nesse processo de deixar o cidadão mais consciente do que é o trabalho, do que é feito aqui no Parlamento, é muito importante. E a Câmara tem outras atividades, seja de educação do cidadão, plenarinho, participação popular e tal, mas essas atividades não são integradas. Então, uma ajuda para que o cidadão consiga entender melhor o processo legislativo e participar melhor das decisões que acontecem aqui no Parlamento seria tentar integrar essas ações. Então, é uma inquietação que eu fiquei depois, ao final da pesquisa, de tentar tentar ver se é possível trazer essas ações todas para um só foco, porque a gente conseguiria, sim, ajudar o cidadão a participar mais de todo o processo legislativo, desde o conhecimento do que está sendo debatido aqui na Casa, pelos meios de comunicação, até esse processo final que ele pode, sim, liderar ou ajudar o parlamentar a fazer as leis acontecerem. É curioso, Tiago, porque enquanto você está falando aqui também, a gente tem a participação aqui no nosso jornal, pessoal que manda pelo WhatsApp ou aqui no canal da Câmara no YouTube, que o chat fica aberto. E aí, eu não consigo identificar totalmente a pessoa que está mandando aqui a mensagem, acho que é Damares, mas não sei como é que está aqui o sobrenome, eu não consegui identificar, até peço desculpa aqui, mas ela está justamente comentando aqui essa nossa conversa sobre notícia, que ela gostaria que hoje, ela até coloca aqui, hoje o que vemos é que é pautado somente o que gera engajamento a serviço de alguns. Então está até comentando e falando dessa importância da notícia chegar a todos e que ela recebeu a notificação dessa nossa transmissão ao vivo por um alerta do YouTube, que é outro canal nosso. Então, de fato, a possibilidade da gente ter vários canais para chegar ao cidadão e levar essa informação, ela é muito importante dentro dessa ideia que você colocou aqui de engajamento realmente do cidadão, dessa jornada de engajamento do cidadão, e que realmente é super interessante se a gente conseguir cada vez mais fazer essa integração dos vários canais que a gente tem para chegar ao cidadão, seja como fonte primária para a imprensa em geral, porque é uma forma também de chegar ao cidadão, seja diretamente, né? Sim, com certeza, porque ao fim e ao cabo é para isso que a gente existe como veículo de comunicação pública, né? Para ajudar o cidadão a entender melhor o que está acontecendo aqui, porque se a gente pensa lá na televisão que tem um comentarista do que está acontecendo no plenário, porque se a gente deixar só a imagem, o cidadão não entenderia o que está sendo debatido. Então tem essa tentativa de facilitar, as redes sociais também, vocês da rádio, a gente da agência, a gente tenta traduzir para o cidadão o que está acontecendo aqui na casa, com esse objetivo, que o cidadão cada vez mais tome posse dessa casa que é a casa do povo, para que não fique somente aquele distanciamento entre o representante e o representado, mas eles se sintam aqui parte do processo, eles façam realmente parte do processo. Com certeza. Tiago, aquele momento agora propaganda. Você tem que mostrar, vamos mostrar aqui para aquela câmera ali, você poder mostrar a publicação. Por enquanto, a publicação está só na biblioteca, nas edições Câmara e no meio digital, mas logo vai ser lançada também impressa. Você, claro, como autor, já tem a versão impressa, né, Tiago? Mas acho que dá para a gente, deixa eu pedir aqui, já está ali, ó, quem está com a gente pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, está vendo aqui a publicação, o Tiago está colocando a publicação. Para quem está com a gente pela rádio, vou ler de novo o nome aqui do livro. No centro da notícia, a Agência Câmara como fonte para a cobertura política. E aí, nas edições Câmara, na página da Câmara, câmara.leg.br, você consegue achar que a publicação já é disponível para download gratuito, né, Tiago? E logo vai ser lançada a versão impressa, não é isso? Isso. A previsão é que tenha um lançamento até como retribuição para os jornalistas que foram os entrevistados, participaram do questionário e tudo. A gente deve fazer um lançamento para eles agora dia 10 de março, ainda estamos fechando o horário, e acredito que a partir daí vai ter os outros exemplares
vão estar disponíveis na versão impressa aqui nas edições Câmara. Mas assim, o download gratuito vai estar disponível para todo mundo, sempre que quiser. E assim como a rádio teve um livro para os 25 anos e a TV também, esse acabou sendo como tipo um presente para fechar os 25 anos da Agência Câmara que a gente comemorou ano passado. Exatamente. A rádio, a gente fez uma publicação que foi lançada até no ano passado sobre a rede legislativa de rádio, porque a Rádio Câmara está aqui em Brasília e está em mais outras 20 praças, são cerca de 15 milhões de cidadãos brasileiros que têm acesso ali à Rádio Câmara. A TV também fez um livro sobre os 25 anos e a importância da TV Câmara, e agora vem aí a importância da Agência Câmara. A Agência Câmara também, para a gente poder fechar aqui nosso bate-papo, né, Tiago? Quem quiser, claro, pelo site de buscas, chega à Agência Câmara, mas quem quiser chegar diretamente à agência, é só entrar na página da Câmara na internet, que tem acesso ali, né? Sim, com certeza. Tem a página de notícia, que é até um detalhe interessante também da pesquisa, é a página mais acessada da casa. Então, quem quer, normalmente as pessoas chegam na Câmara pela Agência Câmara, aí se ambientam lá e depois vão buscar as outras informações que querem, seja um projeto, seja um debate. Então, a gente diz que a agência é a porta de entrada da Câmara e a gente fica muito feliz com isso, que o cidadão chega e se sente em casa com as notícias da Agência Câmara. Exatamente. Tem outro ouvinte aqui, Poliana, se eu não me engano, mandou pelo WhatsApp aqui da Rádio Câmara, 61999789080, mandou aqui, você vai ter sorteio do livro físico. Já tem gente até pedindo aqui, né, Tiago? Isso aí já não sei, já não é comigo, mas tomara que tenha. Mas fica aí o pedido, a gente pode até fazer algo nesse sentido depois, mas ela está aqui colocando que está amando todas as programações da rádio, está entrando em contato aqui com a gente, está ouvindo o nosso bate-papo aqui, Tiago. Pesquisa super importante, é sempre bom a gente parar um pouquinho, a gente fica nesse dia a dia no corre, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é sempre bom parar e refletir sobre o nosso trabalho, e que certamente a tua publicação, ela não é importante só para a Agência Câmara, é importante para todos os veículos aqui da casa, para a gente entender um pouquinho mais a importância desse trabalho nosso, de como é que ele chega ao cidadão, que é como você disse, a importância da gente existir para isso, para que o cidadão possa cada vez estar mais engajado no que é discutido aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso. Né? Com certeza. E o engraçado de pesquisa é isso, quanto mais você pesquisa, mais você vê, tipo assim, você tenta achar uma resposta a uma pergunta e você acha muito mais perguntas a responder do que a resposta em si. Então é até um convite, depois da pesquisa eu vi que não tinha tantas pesquisas sobre a agência. Tinha muita coisa sobre a TV, muita coisa sobre um pouco menos sobre a rádio, mas sobre a agência quase não tinha. Então depois eu faço uma provocação no final do livro, tipo assim, agora vamos aproveitar nos próximos 25 anos, ver se a gente consegue entender melhor, pesquisar mais sobre a agência para deixá-la ainda mais interessante para o cidadão. Exatamente, e para a gente concluir, assim, ainda nesse momento que a gente está avançando sobre inteligência artificial, cada vez mais informações completas, corretas, com credibilidade, elas ajudam também em toda essa formação, em todos esses sistemas de busca de inteligência artificial. Então é importante que a gente tenha esse material publicado, até para a gente saber o que vai sair lá para frente, né? Com certeza. Tiago Miranda, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. Vou fazer igual ao 20, eu quero depois esse livro físico, vou pedir aqui no ar, hein? Tranquilo, tá bom. Não vai ser essa aqui, porque essa aqui tá toda já escrita, não, mas esse é seu, mas depois a gente quer saber também mais um pouquinho sobre esse lançamento físico também da publicação. Todas as publicações da Câmara dos Deputados, na Edições Câmara, é o que eu falei, elas podem qualquer cidadão pode ter acesso gratuitamente pelo download na internet, e aqui na livraria da Câmara é possível também adquirir a versão física, claro, nesse caso do livro do Tiago, quando ele for lançado na versão física, é possível, e aí o preço, gente, é o preço de custo só para o envio mesmo, né, da publicação e pela própria publicação em papel, é preço de custo também. Tiago, mais uma vez, obrigada, viu? Um excelente fim de semana para você. Muito obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui. Obrigada. Agora, 8h23. Bom, uma proposta aqui, uma das primeiras propostas aprovadas pelos deputados nesse retorno do recesso parlamentar, a gente está aqui já chegando ao finzinho de fevereiro, e a gente teve a retomada também das votações nas comissões da Câmara. E uma das primeiras propostas aprovadas pelas comissões da Câmara nesse retorno é um projeto que proíbe a destruição imediata de bens apreendidos no garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações. É algo que tem gerado uma certa polêmica, e por isso eu conversei
conversei com o autor dessa proposta, o deputado defensor Stélio Denner, justamente para entender por que ele apresentou esse projeto, o que ele busca com essa proposta, e convido você a acompanhar agora essa entrevista. Uma das primeiras propostas aprovadas pela Comissão de Minas e Energia da Câmara neste ano proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpos ilegais, como aeronaves, embarcações, tratores. E segundo o projeto, esses equipamentos deverão ser aproveitados social ou economicamente. Para entender um pouquinho mais sobre essa proposta e por que ela foi apresentada, a gente convidou o autor do projeto, o deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima. E é com ele que a gente conversa agora aqui no painel eletrônico. Deputado defensor Stélio Denner, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, nós estamos aqui em Roraima, vocês podem perceber, nós estamos aqui preocupados com essa matéria, né, em virtude também de que tem um impacto nacional, mas sobretudo para Roraima, que é um estado ainda que o garimpo ele tem um grande impacto na vida das pessoas, tanto positivamente como negativamente. E deputado, defensor Stélio Denner, até para quem está acompanhando a gente aqui pela Rádio Câmara, TV Câmara, canal da Câmara no YouTube, para poder entender um pouquinho melhor, porque a gente sabe que quando há essas operações da Polícia Federal, do IBAMA, existe essa destruição de equipamentos apreendidos ali do garimpo ilegal, e muitas vezes o IBAMA justifica que são equipamentos que podem gerar um risco à população, e mesmo que há ali uma dificuldade muito grande de tirar esses equipamentos, às vezes, do meio ali da floresta. Por que o senhor apresentou essa proposta? O que motivou o senhor a apresentar essa proposta? E até, em virtude até dessa justificativa que o IBAMA utiliza, se o senhor acha que não pode prejudicar ali as ações, as operações que são feitas de combate ao garimpo ilegal? Olha, a gente acredita que cada uma operação com um propósito específico para determinado fim, sobretudo em relação às áreas ilegais, a gente entende da dificuldade que existe, né, de retirar maquinários pesadíssimos, né, de toneladas e toneladas, também de retirar aeronaves, às vezes, que podem estar ou não engatilhar com algum tipo de gatilho que são usados para essa finalidade. Nós entendemos tudo isso, mas nós entendemos também que o governo federal, os órgãos federais têm um mecanismo que pode ser que, na medida do possível e também de acordo com uma determinação judicial ou mesmo um poder discricionário, esses bens podem ser aproveitados tanto socialmente como economicamente. Nós estamos falando aqui de bens de valores muito alto, que pode gerar, inclusive, um impacto social e econômico para outros órgãos de outras naturezas que podem usar esses bens para o próprio Estado, para o próprio governo, ou então também esses bens servirem para serem leiloados, para reaver recursos que eventualmente podem ter sido recebidos de forma ilegal. Então, a gente acredita que tem argumento para os dois lados, né? Tanto argumentos para que as pessoas que estejam nessas operações, as autoridades constituídas possam explodir esses bens, queimar esses bens, se desfazer desses bens, como também de acordo com o critério que pode ser estabelecido a partir do nosso projeto, a partir de uma sanção presidencial com regramentos específicos, a gente pode sim, com certeza absoluta, reaproveitar centenas e centenas e centenas de bens que diariamente são apreendidos no Brasil. Deputado, defensor Stélio Denner, como o senhor falou, né, são muitos bens apreendidos no caso do garimpo, nas ações contra o garimpo ilegal. E a gente está falando de aeronaves, de tratores, às vezes dragas ali que são utilizadas. A gente tem até alguns dados que foram divulgados pelo governo, que entre março de 2024 e janeiro de 2026, que só ali na terra indígena Yanomami, a gente teve uma redução de quase 100% nas áreas destinadas ao garimpo ativo e que nesse período teve ali a apreensão, foram inutilizadas 45 aeronaves, 77 pistas de pouso clandestinas, 762 acampamentos.
nesse caso, por exemplo, tão sensível, né, de áreas indígenas, até que o senhor falou que tem ali a questão de uma área sensível e uma redução, no caso do garimpo ilegal, quando teve, né, quando há essas operações. Até mesmo nesses casos, o senhor considera que esse projeto que o senhor apresentou poderia, então, ter esse destino, outro destino que não a destruição desses equipamentos? Com certeza absoluta. Tem um dado aí que não é divulgado, ou pelo menos não foi divulgado pelo governo, que muitas dessas aeronaves e muitas dessas pistas, elas não estão dentro de área proibida. Muitas aeronaves são apreendidas, são queimadas, por exemplo, em algumas vicinais, em alguns municípios, em outras localidades que não há ilegalidade do garimpo. Pode ser aeronaves que tenham essa destinação para o garimpo ilegal, mas que elas não foram apreendidas dentro de uma área ilegal para garimpar. Então, veja só, vou dar um exemplo específico. Aqui na região de Iracema, no município de Iracema, foi apreendido tanto a aeronave como também tratores e caminhões que não estavam dentro de área ilegal, estavam dentro do município, numa vicinal. Há necessidade, nesse caso, de queimar esses equipamentos? Então, a nossa preocupação, primeiro, é essa. E outra, quando mesmo que tenha dentro de reserva ilegal, porque tem que sim combater a ilegalidade. O governo está certíssimo. Se há a possibilidade de nós fazermos minerações em áreas brancas, se há possibilidade do governo, dos órgãos específicos conversarem para deixar uma determinada área ilegal, torná-la legal, se pode tudo isso, como existe casos no Brasil, por que não pode também, por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem outras regiões que precisam, por exemplo, de balsas? Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por esse projeto, que é um projeto que, eu já repito, nós temos os dois lados da moeda, a questão de a gente entender que em alguns casos tem que se destruir o maquinário. Esse caso específico teria que ter um parâmetro de decisões tanto discricionárias como judiciais, mas nós temos também que entender que há casos em que esses maquinários podem servir. Agora vamos multiplicar aí todos os aeronaves apreendidas e multiplicar por um valor razoável de uma aeronave dessa. Um valor razoável de uma aeronave de pequeno porte, que custa ali em torno de 700 a 1.200.000 reais. Veja quantos milhões de reais estão sendo desperdiçados pelo poder público para a gente poder, se a gente pudesse usar esses bens ou não, socialmente e economicamente. É um desafio, de fato, deputado defensor Stélio Denner, e o projeto do senhor, como o senhor falou, tem ali tanto a possibilidade de destinar esses equipamentos apreendidos, a partir do garimpo ilegal para o leilão público, incorporação ao patrimônio público ou doação para instituições de ensino técnico superior, para pesquisa, capacitação, mas tendo a possibilidade também da destruição permitida nos casos em que haja risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou em que haja ali um laudo técnico comprovado que a remoção do bem é tecnicamente impossível ou possa gerar um risco ambiental grave. Então, não é que o projeto do senhor, para ficar claro para quem está acompanhando a gente, não é que o projeto proíba totalmente a destruição desses bens apreendidos pelo garimpo ilegal, mas coloca ali condições para que isso seja feito. Hoje, claro, isso está permitido pela legislação, essa destruição, mas que para isso não ser feito sempre como uma rotina. Seria isso, né? Isso. Fora esses casos, eu sou defensor público de carreira. Sou defensor público de carreira.
E a gente, por ser defensor público e atuar em todas as áreas da política pública, como exemplos desses profissionais do Brasil, todos são mais de 7 mil defensores públicos do Brasil, nós temos essa preocupação. E no Congresso eu trouxe muito a nossa experiência da vida prática como defensor público. Aí quando eu falo como defensor público, eu falo da Defensoria Pública Brasileira como um todo, né? Da Defensoria Pública da União, que lida com a questão dos garimpos ilegais. Eu falo da Defensoria Pública dos Estados, que na prática sabe o que acontece dentro dos estados em relação também a esse aspecto. Então eu falo em relação a tudo. Em relação ao processo do mesmo jeito, né? Nós temos exemplos aqui em Roraima, por exemplo, de maquinários que foram apreendidos e destruídos, que depois foi comprovado que ele não era especificamente usado para a finalidade da ilegalidade, né? Era lícito. Nós temos centenas e centenas de fazendas que ficam ao lado de áreas ilegais aqui no nosso estado. E a trafegabilidade para quem chega a essas fazendas de avião. Então, todos têm que ser considerados suspeitos, porque estão trafegando, às vezes, na legalidade, fazendo o seu trabalho também, inclusive, né, com produção de grãos nas suas fazendas, com agropecuária forte, que nós temos, mas na mais forte pecuária do Brasil, o estado que mais cresceu o seu rebanho bovino nos últimos anos, o estado que mais cresceu na produção de grão nos últimos anos. Pode pegar esses dados porque está na internet. Então, Roraima está crescendo também no agronegócio, na produção agropecuária e economicamente. Mas isso passa também, com certeza absoluta, de nós estarmos no futuro discutindo sobre a questão da mineração no nosso estado, né? Nós temos aqui no nosso estado mais de 47% de áreas indígenas demarcadas, são reservas indígenas, fora as outras áreas também federais que também são devidamente protegidas, né? Então, sobra para o estado apenas 25%. No futuro, nós vamos ter que rediscutir toda essa matéria. Eu não sei falar hoje, mas com certeza absoluta, tanto o progresso do Brasil, a economia do Brasil vai passar por isso. E nós temos exemplos de outras áreas do Brasil, onde que há reserva indígena, mas é permitida a sua mineração. Outras áreas também protegidas, que também é permitida a mineração. Tudo isso passa por uma conversa de poder público, né, e todos os órgãos de controle também, para que a gente possa avançar aí futuramente na economia do Brasil. Deputado defensor Estelidene, a proposta que o senhor apresentou, né, foi aprovada na Comissão de Minas e Energia, lá o relator, deputado Coronel Crisóstomo, que é do PL de Rondônia, também um estado aí da região norte, ele recomendou a aprovação, fez ali um substitutivo, como a gente diz no jargão legislativo, né, um projeto ali com algumas mudanças, apresentou, né, um relatório com algumas mudanças, e ele citou a questão, por exemplo, de que hoje, com relação ao tráfico de drogas ou contrabando, já existe a destinação, por exemplo, desses equipamentos apreendidos, usados de forma ilegal, mas a destinação deles para leilões públicos e para outros usos. No caso do garimpo ilegal, é o que o senhor espera também, que seja como já é feito em relação ao tráfico de drogas e outras ilegalidades, outros crimes? O nosso projeto de lei, depois de sancionado, né, e aqui eu quero parabenizar o nosso deputado Coronel Crisóstomo, porque também melhorou ainda mais o nosso projeto, né, o deputado federal de Rondônia, isso vai ser, com certeza, depois de sancionado, vai ser uma espécie de regulamentação pelos órgãos de controle também, e também o próprio Poder Judiciário se manifestando através de decisões judiciais especificamente sobre a lei que foi criada. Então, o futuro, na prática, vai nos ensinar a fazer a regulação deste projeto de lei. O que nós temos que pensar é o seguinte: todos esses bens apreendidos, mesmo de forma, quando estão praticando algum ilícito, né, eles podem ou não, devem ou não, ter uma destinação específica para que a gente possa também melhorar as vidas das pessoas. Eu vou citar de novo o exemplo da Defensoria Pública. Nós, da Defensoria Pública do Estado de Roraima, nós atuamos em todos os 15 municípios do Estado de Roraima, mas nós temos nossas dificuldades.
A dificuldade de uma instituição que também tem pouco orçamento para, por exemplo, comprar uma aeronave. Uma aeronave, depois de apreendida em garimpo ilegal, pode servir o poder público, pode servir essas instituições para que a gente possa levar outras políticas públicas e cidadania às pessoas? Eu entendo que sim. Só destruir por destruir, eu acho que não é razoável quando nós precisamos em outros órgãos de vários instrumentos desses que são destruídos. Tá ok, então, deputado defensor Stélio Denner, deputado que foi eleito aí pelo Republicanos de Roraima. Deputado, muito obrigada pela entrevista, lembrando que esse projeto do senhor foi um dos primeiros aprovados aí pela Comissão de Minas e Energia nesse ano, na retomada dos trabalhos legislativos. Ele ainda tem que passar pela Comissão de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça, tem um caminho ainda legislativo, mas foi o primeiro passo na aprovação dele e certamente a gente vai continuar acompanhando esse tema. Por hora, vou agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente no painel eletrônico. Eu agradeço vocês também. Um abraço. Essa, portanto, foi a entrevista com o deputado defensor Stélio Denner sobre essa proposta que avançou o primeiro passo aqui na Câmara e que proíbe a destruição imediata de bens apreendidos no garimpo ilegal. Bom, agora 8h40, vou trazer aqui a participação dos nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente nessa manhã de sexta-feira, 20 de fevereiro, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. A gente teve uma mensagem que chegou pelo WhatsApp aqui da Rádio Câmara, do Fagner Yanomami, que está falando de Belém, mandou mensagem aqui desejando um bom dia, uma excelente sexta-feira a todo o Brasil. Para você também, Fagner, obrigada pela participação. Fagner, como eu disse, entrou em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 61-99978-9080. Manda também sua mensagem aqui pra gente. E lá no nosso canal da Câmara no YouTube, com o chat aberto aqui na transmissão ao vivo do painel, a gente também teve a participação do Renato, que está desejando um bom dia. Diz que está acompanhando o programa aqui da região administrativa de Águas Claras, no Distrito Federal, falando da chuva. Realmente, né, Renata? Essa sexta-feira amanheceu bem chuvosa aqui em Brasília e no Distrito Federal, chuva forte em alguns pontos da cidade. E aí, o Renato tá lá, diz que está ouvindo e vendo a gente, assistindo aí com muita chuva lá direto de Águas Claras. Bom dia para você, Renato. Também a gente tem a participação aqui da Vanderleia, que diz que está assistindo a gente diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Vanderleia. A Damares, que a gente já conversou aqui durante até a entrevista que eu fiz com o repórter da Agência Câmara, o Thiago Miranda. O Nazareno também falando bom dia, a Ellen. A Damares, inclusive, falando aqui da questão do garimpo ilegal, que, segundo ela, né, tem essa questão de depredar o meio ambiente, que é preciso ter leis que protejam o patrimônio, né, desse patrimônio ambiental. E, bom, Damares também comentando tanto a reportagem que a gente fez, tanto essa entrevista que a gente fez com o deputado defensor Stélio Denner sobre essa proposta que trata do garimpo ilegal, quanto também comentando sobre a entrevista em relação ao livro que fala do trabalho da Agência Câmara de Notícias. Obrigada pela participação, viu, Damares? E aí você também que está acompanhando a gente nessa edição do painel eletrônico pelo YouTube, pode deixar aí a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar. Lembrando que todas as nossas entrevistas feitas aqui no painel eletrônico ficam depois disponíveis em podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Apple Podcast. Então você pode assinar lá o nosso podcast, procura por painel eletrônico da Rádio Câmara, que aí você também não perde nenhuma entrevista que a gente tenha feito aqui, né? Então vale a pena assinar os nossos podcasts. Agora, 8h42, a gente continua com informações de propostas em discussão, temas em discussão aqui na Câmara dos Deputados, porque o plenário pode votar o regime de urgência nos próximos dias para um projeto do governo que aumenta a fiscalização sobre grandes plataformas da internet. É um projeto que tem causado uma certa polêmica, como nos conta o repórter Antônio Vital. Está na pauta do plenário da Câmara requerimento de urgência para análise de projeto do governo que acrescenta a concorrência nos mercados digitais entre as atribuições do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A proposta cria novos tipos de processo para proteger a concorrência em um mercado que envolve plataformas de internet que utilizam dados pessoais dos usuários para direcionar publicidade e alavancar negócios de empresas de todos os setores. O projeto permite que o CAD imponha deveres a grandes plataformas, aquelas com faturamento anual de mais de 5 bilhões de reais por ano no Brasil.
Essas plataformas serão consideradas de relevância sistêmica nos mercados digitais. O texto do governo cria um novo tipo de processo administrativo para identificar plataformas que atuam em vários segmentos, com poder suficiente para afetar a concorrência em diversos setores da economia, não só no digital. O requerimento que pede regime de urgência para apreciação do projeto foi apresentado pelo deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, e entrou na pauta de votações do plenário em 3 sessões seguidas, mas não foi votado por falta de acordo entre os líderes partidários. Para deputados da oposição, a proposta dá excesso de poderes ao CAD em ano eleitoral. Foi o que disse o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, líder da oposição. Vai ampliar o poder do CAD para sancionar as plataformas, critérios amplos e poucos definidos, interferência potencial em modelos de negócio, risco de aumento de custos e barreiras à inovação, impactos indiretos na cadeia produtiva, senhor presidente. É um absurdo querer aprovar regular as redes sociais em pleno eleitoral. A proposta permite que o CAD proíba as grandes plataformas de práticas como dificultar a participação de concorrentes no mercado ou favorecer a oferta dos próprios produtos no lugar de outras empresas. Ao justificar a medida, o governo explicou que diversos países já deram esse tipo de atribuição aos órgãos de defesa da concorrência, como maneira de reagir ao poder cada vez maior das plataformas no mercado. O relator do projeto na Câmara, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, negou que o texto envolva o controle de conteúdo da internet. Segundo ele, a proposta protege as empresas nacionais em um mercado dominado por poucas grandes plataformas. O PL, que trata da regulamentação econômica das BIGs, em nenhuma vírgula trata de conteúdo. Ele é defendido pelas plataformas brasileiras e pelos empresários brasileiros, porque ele faz uma correção contra monopólio. Ele cria um instrumento na legislação brasileira para proteger as empresas brasileiras. O mundo inteiro está fazendo isso. O que nós queremos aqui é que uma plataforma não decida qual empresa vai falir e qual não vai. Ainda não há data para a votação do pedido de urgência para o projeto do governo que acrescenta a concorrência dos mercados digitais entre as atribuições do CAD. Se aprovado, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Agora, 8 horas e 46 minutos e a Câmara aprovou um projeto que obriga governadores e prefeitos a divulgar relatório anual de despesas com o Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. Acompanhe os detalhes na reportagem do Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que obriga prefeitos e governadores a apresentarem anualmente relatórios sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. Governadores e prefeitos são os gestores locais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Pelo projeto, o relatório deverá trazer a descrição sobre como foram feitas as aplicações dos recursos do fundo, com detalhes do total e da fonte dos recursos recebidos no período, incluindo receitas e complementações do governo federal, gastos com pessoal efetivo e temporário, manutenção, ampliação e melhoria da infraestrutura e outros custos operacionais. Segundo o texto aprovado, o documento anual também deverá trazer a distribuição dos recursos e das matrículas entre a oferta pública direta e as instituições conveniadas. O texto foi aprovado na forma sugerida por outra comissão, a de Educação. Para a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o relatório anual serve para o exercício do controle social ao fornecer aos conselhos e ao Poder Legislativo local os subsídios necessários para uma fiscalização qualificada. A autora do projeto é a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Toda a população, cada cidadão e cidadã tem direito a ter acesso e eles são publicados. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. É um fundo constituído por recursos municipais, estaduais e federais e chega, de fato, lá na ponta, dentro de cada escola. Então, toda a população deve poder ter acesso através de informações online e todas as possibilidades. O que nós estamos aqui é melhorando justamente essa transparência. Segundo a proposta aprovada, as informações devem ser apresentadas à Câmara Municipal ou à Assembleia Legislativa e ao Conselho de Acompanhamento e de Controle Social. A proposta inclui a obrigação na lei que regulamenta o Fundeb. O texto teve análise concluída pela Câmara e agora aguarda votação pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agora, 8 horas e 48 minutos, ainda falando de educação. A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou um projeto que prevê o uso de recursos do FUST para levar energia a escolas sem eletricidade. Essa reportagem está em destaque na Agência Câmara de Notícias. A Agência Câmara, inclusive, que já foi tema aqui de entrevista hoje nessa edição do Painel Eletrônico com o repórter Tiago Miranda. E aí, para quem está com a gente pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, acompanhe essa reportagem, esse destaque da Agência Câmara. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, eu vou ler essa reportagem. Bom, a Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou um projeto que prevê o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para levar energia renovável a escolas públicas situadas em áreas sem atendimento de rede elétrica. O objetivo dessa proposta é viabilizar o acesso à internet e o uso de recursos pedagógicos digitais em escolas localizadas principalmente na região norte. Segundo o texto aprovado, a disponibilidade de energia é considerada um requisito essencial para que os estudantes possam usufruir de novas tecnologias de comunicação. E aí continua a reportagem da Agência Câmara, que o relator dessa proposta, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ele apresentou uma versão alternativa para o projeto que originalmente foi apresentado pelo deputado Pedro Kuzai, que é do PT de Santa Catarina. Essa proposta portanto, a proposta original do Pedro Kuzai instituía diretamente o programa Luz na Escola, e a nova redação altera essa lei que disciplina o FUST, esse fundo, para incluir a viabilização de fontes renováveis de energia, como a solar, entre as finalidades, portanto, do FUST. Com isso, as diretrizes e as fontes de custeio ficam garantidas por lei, enquanto os detalhes da execução e operacionalização do programa poderão ser definidos pelo Poder Executivo, a fim de garantir mais agilidade e flexibilidade na implementação. Portanto, essa proposta que permite o uso do FUST para levar energia a escolas sem eletricidade, especialmente na região norte do país, ela teve a aprovação pela Comissão de Minas e Energia na última semana, aqui pela Câmara, e agora esse texto ele vai ser analisado pelas comissões de Educação, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça. E ele, se for aprovado, não precisa passar pelo plenário, poderá seguir diretamente para o Senado. Portanto, trouxe aí para você destaque da Agência Câmara de Notícias. Agora, 8 horas e 51 minutos, a gente continua com informações aqui da equipe de reportagens da Rádio Câmara, porque outra proposta que avançou na Câmara, ela permite a inclusão de motéis no cadastro de prestadores de serviços turísticos. A gente acompanhou até durante ali a COP30 em Belém, no Pará, no ano passado, a dificuldade de hospedagem, E muitas vezes tem essa dificuldade na questão dos motéis serem incluídos como prestadores de serviços turísticos. Então a gente vai entender melhor na reportagem da Maria Neves. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que inclui motéis entre os meios de hospedagem previstos no cadastro de prestadores de serviços turísticos do Ministério do Turismo, pode seguir para o Senado. Atualmente, os motéis contam com classificação própria e não podem integrar o cadastro oficial de hospedagens. O relator, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD do Paraná, afirma que existem em torno de 5.500 motéis no Brasil que hospedam mais de 6 milhões de pessoas por ano. Segundo ele, esse mercado faz circular mais de 4 bilhões de reais na economia. No entanto, Zé Haroldo Catedral argumenta que, sem estar no cadastro do Ministério do Turismo, a oferta de serviços pelos motéis fica restrita. Um motel fica impedido de oferecer serviços turísticos. Por exemplo, um motel que é localizado numa praia muito movimentada, ele não pode fazer propaganda chamando hóspedes lá, porque o segmento não opera diárias, opera hora. Mas a partir da aprovação desse projeto de lei, os motéis passarão a poder ser cadastrados no cadastro do Ministério do Turismo e serem reconhecidos como prestadores de serviço de turismo.
Zé Haroldo Catedral recomendou a aprovação do texto apresentado pelo relator na Comissão de Turismo, deputado Saulo Viana, do União do Amazonas. Em seu texto, Saulo Viana sustenta que o setor gera cerca de 250 mil empregos no país e 80% das vagas seriam ocupadas por mulheres. Ele diz ainda que os motéis já são utilizados como meio de hospedagem, especialmente durante a realização de grandes eventos. No entanto, na opinião de Saulo Viana, não contam ainda com a regulamentação necessária. E isso, segundo afirma, impede que os motéis tenham acesso a políticas públicas adequadas. Além disso, a situação dificulta a fiscalização e a prevenção de situações criminosas, como exploração sexual infantil e tráfico de drogas. Para virar lei, o projeto, que inclui motéis entre os meios de hospedagem previstos no cadastro de prestadores de serviços turísticos, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Agora, 8 horas e 54 minutos, e a gente recebeu uma mensagem aqui. Felizmente o ouvinte não se identificou, mas ele estava comentando a reportagem, a entrevista, na verdade, que a gente trouxe hoje com o deputado defensor Estélio Denner, e que trata aqui de um projeto que tem avançou o primeiro passo aqui na Câmara e que proíbe a destruição imediata de bens apreendidos do garimpo ilegal. Esse ouvinte disse que apoia essa proposta do deputado defensor Estélio Denner em relação a esse ponto de não haver essa destruição imediata e a possibilidade de destinação desses bens apreendidos do garimpo ilegal para entidades de pesquisa, para universidades ou para órgãos públicos. Então, houve aí esse comentário sobre a entrevista que a gente trouxe há pouco em relação a essa proposta que avançou o primeiro passo aqui na Câmara. Se o ouvinte estiver aqui com a gente, é interessante mandar seu nome para a gente saber também de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo aqui nessa manhã de sexta-feira. E aí eu trago para você também a participação aqui dos nossos internautas pelo canal da Câmara no YouTube. A gente teve há pouco aqui uma mensagem desejando uma ótima sexta-feira a todos, lá da Rádio Câmara de Vitória da Conquista, que está transmitindo o painel eletrônico também aqui ao vivo com a gente em rede, a rede legislativa de rádio. Então, uma boa sexta-feira para quem está com a gente pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, na Bahia. A rede legislativa de rádio, ela está aqui em Brasília e também está em outras 28 estações, Brasília e outras 27 estações pelo país. Entre essas 27 estações, entre as 28 estações da rede legislativa, a gente tem, portanto, Brasília, Vitória da Conquista, na Bahia, e ainda em outras cidades, em todas as regiões do país. São 15 milhões de cidadãos que acompanham a gente aqui no painel eletrônico pela rede legislativa de rádio. Então fica aí um abraço especial aos ouvintes de Vitória da Conquista, na Bahia. Agora, 8 horas e 56 minutos, antes de a gente encerrar essa edição do painel eletrônico, eu trago para você mais uma informação da nossa equipe de reportagens, porque a Câmara aprovou uma proposta que faz com que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, possa requisitar auxílio para deter agressor de mulher durante voos. Quem conta mais é a repórter Mônica Tati. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, poderá ser autorizada a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões. O projeto foi aprovado em todas as comissões da Câmara e está sendo apreciado agora pelo Senado Federal. A legislação já prevê que a ANAC adote medidas necessárias para a segurança de pessoas e bens no transporte aéreo. No entanto, a proposta amplia as competências legais da agência no caso específico de agressão contra as mulheres. A relatora na Comissão de Viação e Transportes, a deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, explica que a proposta é importante para garantir mais clareza à lei e permitir que situações de assédio não se tornem mais graves. Dentro de um avião não há para onde a vítima ir. É um ambiente fechado, um ambiente com alta vulnerabilidade. Portanto, o projeto garante uma resposta rápida, um respaldo legal para conter qualquer situação de violência, especialmente contra as mulheres. E por que destacar a proteção da mulher?
porque casos de assédio e agressão em transporte público, por exemplo, ainda acontecem de maneira costumeira e uma posição de vulnerabilidade para a mulher. Rosana Vale acrescenta que o projeto não cria novas punições, mas garante a intervenção rápida, a proteção da vítima e a segurança dos passageiros e da tripulação. O projeto, que autoriza a ANAC a requisitar força policial para deter agressor de mulher em aviões, aguarda a votação no Senado. Se for aprovado, segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Agora 8h58 e o nosso ouvinte que tinha mandado aqui o comentário pelo número da Rádio Câmara, o 61999789080, não tinha se identificado, agora mandou um nome, é o Adenir Ávila Firmino. Adenir, obrigada então pela sua participação aqui, por comentar a entrevista que a gente fez sobre a questão da apreensão de bens do garimpo ilegal e a não destinação para a destruição imediata desses bens. É o projeto que está em discussão aqui na Câmara e a gente fez a entrevista com o deputado defensor Estélio Denner sobre essa proposta. Então, Adenir, obrigada aí pela participação. E com essa participação do Adenir e dessa última reportagem, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, edição desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. O painel eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Alan de Souza, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho, a edição é de Ana Raquel Macedo e de Marcelo Olacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marcos Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. E o mesmo para você que está com a gente pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima sexta, bom fim de semana. E a gente se encontra novamente na segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.